Bom dia, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto de hoje está em 1 Coríntios 6, 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo fala nesse mesmo assunto, não em relação ao corpo, mas em relação às coisas. No capítulo 10, no verso 23, quando ele vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a ideia de Paulo é dizer ou apelar para a consciência. Ele não está proibindo nada, apenas ele está apelando para a consciência. Nós vivemos dias em que precisamos ser direcionados pelo não e pelo sim, pelo pode e pelo não pode. Mas esta não é a visão de Paulo. A visão de Paulo é que eu posso, mas não devo. Eu posso, mas não posso me deixar dominar. Eu preciso analisar as minhas atitudes, eu preciso analisar as minhas ações, para que eu possa, então, decidir o que fazer ou o que não fazer. A Bíblia já me coloca situações que eu não devo fazer e situações em que eu devo fazer. Mas existem pessoas que querem colocar na nossa cabeça a ideia deles: você pode e você não pode. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: é você que vai decidir, é você que vai analisar, é a sua consciência que vai dizer se você deve ou não fazer. Existem coisas que já pela sua própria prática, de acordo com o que nos ensina a Bíblia, existem coisas que pela sua própria prática já são pecaminosas. Mas existem coisas que nós tornamos pecaminosas. Neste texto, Paulo está falando sobre várias coisas. Ele está falando sobre o pecado da prostituição. Mas ele vai falar também sobre coisas que não são pecados e podem se tornar pecados. Por exemplo, a alimentação. Eu posso comer qualquer coisa, mas se aquilo que eu como vai prejudicar a meu irmão, isso se torna pecado. Comer é pecado? Não, é uma necessidade do ser humano. Mas quando pela nossa comida nós escandalizamos o nosso irmão, então precisamos mudar a nossa maneira de agir em relação à nossa alimentação. Então, o que Paulo está dizendo é que, e especificamente nesse texto, é que o nosso corpo, ele pertence ao Senhor.
Às vezes nós imaginamos que o que pertence ao Senhor é a nossa alma, porque a própria Bíblia diz que o corpo, que é pó, volta para o pó, e o espírito, que é espírito, volta para Deus. Mas, na verdade, quando Deus constrói, quando Deus forma o nosso corpo, Ele forma de uma maneira total. Corpo, alma e espírito. E quando Ele forma dessa maneira total, Ele é dono de tudo isso. Então, Deus também é dono do nosso corpo físico. E é por isso que Paulo, neste texto específico, ele está dizendo que nós não podemos entregar esse corpo à prostituição. Mas não apenas isso. Nós não podemos entregar esse corpo para ser destruído com coisas que nós ingerimos, com coisas que nós usamos e que podem prejudicar este corpo. Nós não temos o direito de prejudicar o nosso corpo porque ele pertence a Deus. Ele não nos pertence. E é por isso que Paulo está dizendo, eu não vou me deixar dominar. Tudo que está diante de mim é lícito. Eu posso fazer, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por nada disso. Eu preciso me deixar dominar pela ação do Espírito de Deus na minha vida. Então, não há proibição. O que há é um apelo à consciência para que nós possamos examinar aquilo que devemos e aquilo que não devemos. E tirar de nós aquilo que nós devemos por nossa própria vontade e não por exigência de qualquer líder religioso. Por isso precisamos ter esta consciência ligada inteiramente com Deus, para que Ele nos mostre aquilo que devemos e que não devemos fazer, e que Ele nos dê força para que possamos ter domínio sobre as nossas atitudes. Que esta sexta-feira possa ser uma sexta-feira abençoada e abençoadora para todos nós. Amém.